Bem, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar falando a respeito da ecofisiologia da fotossíntese, só que agora a gente vai abordar isso em um contexto um pouco diferenciado, assim. Está relacionado aos conteúdos que a gente mencionou, mas é uma coisa um pouco mais específica. Nós vamos abordar agora o papel do aquecimento global e das mudanças climáticas sobre o processo de realização da fotossíntese por parte das plantas. Nós vamos abordar os efeitos gerados pelo aquecimento global nas atividades fotossintéticas e relacionar isso com a produção vegetal. Logo de cara, a gente vai abordar um cenário futuro, a gente vai questionar algumas coisas a respeito de como que a fotossíntese, de como que a produção vegetal vai acontecer num ambiente um pouco mais estressante, digamos assim, do ponto de vista das plantas. Bem, o efeito da mudança climática ele está se dando devido ao chamado efeito estufa. O efeito estufa ele acontece no nosso planeta já de forma natural, ao longo de milhares e milhares de anos. Ele é um efeito que, se não ocorresse, a Terra basicamente viraria um cubo de gelo, parecido com o filme da Era do Gelo. Só que as atividades humanas, principalmente após a Revolução Industrial, revolução essa que teve como base para o seu desenvolvimento a queima de combustíveis fósseis, a queima de carvão mineral, a queima de derivados de petróleo, todos que têm carbono na Constituição, a queima desses combustíveis, elas liberaram uma quantidade um pouco maior, digamos assim, do dióxido de carbono, do CO2 na atmosfera. Esse CO2 passou a se acumular na nossa atmosfera e esse acúmulo de CO2, ele meio que provoca uma barreira. Essa barreira tem o efeito de impedir que uma parte da radiação solar que chega à Terra e que deveria retornar ao espaço, ela impede esse retorno, como está representado nessa figura aqui destacada em vermelho. O Sol ele emite a energia, a Terra absorve essa energia, esses comprimentos de onda, e ela devolve ao espaço na forma de um comprimento de onda um pouco mais longa. Então, esse efeito aqui, ele fica recirculando dentro da atmosfera terrestre e ele mantém o planeta um pouco mais quente do que o que deveria ser se não fosse essa quantidade um pouco maior de CO2 que foi depositada na nossa atmosfera. Então, com isso, o planeta tende a se tornar um pouco mais quente. Eu digo um pouco, mas não tão pouco assim. A gente já consegue notar que a temperatura atual ela já se comporta um pouco maior do que o que foi alguns anos atrás. Bem, e esse efeito estufa, essa mudança climática, devido ao aumento da temperatura do planeta, ela vai provocar, já está provocando, uma série de mudanças nas relações ecológicas e no comportamento, nas variáveis planetárias, como, por exemplo, acontece a mudança de temperatura, que já é perceptível, recordes e recordes de temperatura são quebrados ano após ano em diversos locais, ondas de calor estão se tornando cada vez mais frequentes, as mudanças no regime de precipitação, locais que já são secos estão tendendo a ficar cada vez mais secos, a passar períodos cada vez mais longos de seca. Locais onde chove mais estão também, em alguns casos, sofrendo prejuízo, redução da incidência de precipitação. Esse é um efeito um pouco mais adverso. Mudanças de umidade relativa, muitos locais estão tendendo a ficar cada vez mais secos, causando até problemas de saúde acentuados nas populações devido à baixa na umidade. E devido como o próprio processo em si de aquecimento global se dá em função do aumento da concentração de CO2 na atmosfera, a concentração desse gás na nossa atmosfera está sofrendo alteração, ela está ficando cada vez maior. E a pergunta que a gente vai fazer é o seguinte: como que essas interferências provocadas pelo efeito estufa, como que esses contextos aqui, como que essas variáveis vão influenciar a produção vegetal, a fisiologia da planta, e aí sim a produção vegetal? De que ponto isso vai influenciar? Então, a gente tem uma série de variáveis a considerar quando está falando disso. Nós vamos ter um cenário de um planeta futuramente mais quente, mais seco, com mais irregularidades climáticas, e o desafio vai ser produzir nesse contexto.
Então, de antemão, a gente já precisa se preocupar com algumas questões que estão relacionadas à fisiologia da planta. Como que vai ser a resposta da planta a esse cenário diferenciado? Então, como que a fotossíntese vai se comportar diante dessas variáveis? Diante dessas modificações ambientais que nós sofreremos, que nós já estamos sofrendo? Como que será a relação, por exemplo, da fotorrespiração, como a gente já questionou em gráficos anteriores, em slides anteriores, em aulas anteriores? Como que a transpiração vai ser afetada? Ela vai tender a ser maior ou ela vai tender a ser menor? Isso depende. A temperatura vai estar mais elevada? A umidade relativa do ar vai estar mais baixa ou mais alta? Como que vai ser esse comportamento? Como que vai ficar a regulação dos estômatos nesse ambiente mais quente, nesse ambiente com menos água disponível em muitos casos? Como que vai ficar a eficiência do uso da água pelas plantas? Como que vai ficar o transporte de nutrientes minerais, uma vez que as plantas vão tender a enfrentar um nível de estresse hídrico maior, e a gente já discutiu anteriormente que a água ela tem essa função de transportar os nutrientes até a raiz e de transportar os nutrientes internamente para distribuir as diferentes partes da planta. Como que isso vai ser afetado? As plantas atuais, elas vão se aclimatizar, elas vão se adaptar, elas vão sobreviver a essas mudanças de temperatura, para essas mudanças de regime de escassez de água. Como que elas vão se comportar isso? A aclimatização é aquele efeito de quando a planta está numa situação a qual ela já está adaptada, onde ela cresceu e de que de repente muda. Por exemplo, a planta foi criada num ambiente mais ameno e de repente ela é transferida para um ambiente mais quente. Algumas plantas tendem a sobreviver, a se aclimatar, a se desenvolver algumas adaptações para sobreviver a essa condição, mas muitas delas não conseguem. Então, esse é um primeiro efeito que já está acontecendo no nosso planeta. As plantas estão sofrendo um processo de aclimatização, onde alguns indivíduos vão sobreviver, outros não, e os que sobreviverem vão gerar uma descendência um pouco mais diferente do que a população original que existia. E aí, os mecanismos fotossintéticos, as plantas C3 e as plantas C4, elas vão responder da mesma forma? Ou vão responder de forma diferenciada a essas mudanças aqui, a esses fatores que afetaram a fisiologia da planta, que afetarão, consequentemente, a produção e o rendimento das culturas? Como que se espera, como prever o que pode acontecer em relação a isso? Então, por um lado, a gente questionou anteriormente que vai acontecer uma maior disponibilidade de CO2 na atmosfera. Porém, o aumento da temperatura ele vai afetar a solubilidade do CO2 na água, por causa do efeito da relação dele com a pressão, da temperatura com a pressão. Então, por um lado, vai ter CO2 mais disponível na atmosfera, sim, mas por outro, a quantidade de CO2 dentro das plantas dissolvidos e que a planta conseguir incorporar vai tender a ser um pouco menor. E a gente tem os dois mecanismos, o mecanismo C3 e o mecanismo C4, sendo que o mecanismo C4 ele é um mecanismo concentrador de carbono. As plantas C4 já trabalham em uma condição superior à atmosférica em relação ao carbono, ou seja, as plantas C4 concentram o carbono internamente e as plantas C3 não. Qual seria a tendência então? Se vai haver mais CO2 disponível na atmosfera, esperaria-se que a eficiência de realização da fotossíntese por parte das plantas C3 tendessem a ser um pouco melhor nessa condição. Mas aí a gente também já estudou que o efeito da temperatura reduz a eficiência das enzimas envolvidas no processo. E esse é um efeito que vai acontecer aqui, como está representado. Nós não vamos ter só aumento na concentração de CO2 na atmosfera, nós vamos ter aumento de temperatura e isso influencia negativamente as plantas, no caso, principalmente as plantas C3. Então, voltando a só esse debate a respeito de concentração de gás carbônico e temperatura, nós vamos explorar esses dois gráficos aqui. Vamos começar por esse. Esse aqui aborda o efeito somente da temperatura. Temperatura e a taxa de fotossíntese. Então, a gente tem aqui comparando uma planta C3 e uma planta C4. Novamente, a gente já abordou o efeito da temperatura nas enzimas e esse comportamento aqui se assemelha muito ao gráfico de comportamento de enzimas. Por quê? Toda enzima tem sua temperatura ótima de funcionamento e nesse cenário, a gente supondo alguns cenários futuros, por exemplo, a respeito do aquecimento global, então a gente vê que há
um aumento, sim, para as plantas C4 com o aumento da temperatura, mas elas também têm um limite de tolerância a respeito disso. E a gente consegue ver que o limite máximo para aumento de temperatura para as plantas C3 ele ocorre bem antes do que das plantas C4. As plantas C3 então são mais prejudicadas pelo aumento da temperatura do que as plantas C4. Elas têm perdas de rendimento da fotossíntese muito rápido, muito antes do que uma planta C4 acontece. Aqui, por exemplo, projeção no gráfico. Por outro lado, olha nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem, aqui está marcado o nível da concentração de CO2 atual da atmosfera, que gira em torno de 370 partes por milhão, ppm. Temos aqui nessa curva representado uma planta C3 e nessa outra representada uma planta C4. Aqui está a concentração de CO2, aqui está o nível atual, aqui para cima já são níveis superiores aos níveis atmosféricos, e aqui a taxa de fotossíntese. Vejam que para a planta C3, o aumento na concentração de CO2, além dos níveis atmosféricos, ele tem um comportamento benéfico. A gente consegue observar que ela, após esse limite aqui de aumento acima da concentração atual, ela responde positivamente. A taxa de fotossíntese dela sofre incremento, até concentrações bem altas, inclusive de CO2. Já para as plantas C4, lembrando, as plantas C4 elas possuem um mecanismo concentrador de carbono. Então, mesmo nas condições atmosféricas atuais, internamente, isso é dentro da planta, ela concentra carbono em uma quantidade muito superior a isso aqui. Ela já trabalha numa condição de CO2 interna superior à atmosférica. Então, a gente consegue observar que, basicamente, esse incremento na quantidade de CO2 não vai influenciar muito, porque nas condições atmosféricas atuais, abaixo delas, inclusive, a planta de C4, ela já satura e se mantém basicamente estável. Não se verifica mais aumento na taxa de fotossíntese com o aumento da quantidade de CO2 na atmosfera. Então, a gente esperaria que a planta C3 se desse melhor, ela meio que compensasse o efeito do aumento da taxa de CO2, retirando mais CO2 da atmosfera através do processo de fixação na fotossíntese, mas, como a gente já viu nos gráficos anteriores, o incremento da temperatura, como está representado no outro gráfico, do qual a gente já abordou, ele é muito mais rápido, ele afeta rapidamente o comportamento. As enzimas envolvidas no processo de captura do CO2 na fotossíntese, e entre outras enzimas, não só ela, não só a rubisco, elas são influenciadas negativamente pelo aumento da temperatura. O que esperar, então, a respeito do cenário futuro de produção? Isso vai ter realmente algum efeito benéfico em relação às plantas ou será que será só prejuízo? A gente acredita que pela concentração de CO2 por um lado, as plantas C3 vão se dar melhor. Mas aí quando se vê a temperatura, as plantas C4 parecem se dar melhor e a gente não está abordando aqui ainda os outros estresses que vão ser envolvidos. O efeito, o efeito gerado pelo aquecimento global, ele vai desregular o clima do planeta em vários níveis. Vai aumentar o índice de seca, por exemplo. A seca vai gerar uma baixa disponibilidade de água para as plantas no futuro. A umidade relativa do ar já está diminuindo em muitos cantos. Ela está passando mais tempo, inclusive, por causa do regime hídrico. O regime de precipitação está sendo afetado em várias regiões. Tem cantos que estão chovendo muito menos. Por outro lado, locais que costumavam ter um regime hídrico mais definido, mais estável, ao longo de décadas e décadas a fio, ele está ficando cada vez mais desregulado. Ou seja, o cenário futuro para a produção vegetal é um cenário além atípico do que as plantas já estão acostumadas. Ou seja, a gente vai ter que lidar com muito mais estresse. Os profissionais que vão produzir nesse contexto futuramente, nós já estamos trabalhando, inclusive, em um cenário diferente do que era alguns anos atrás, é uma agricultura de estresse, é uma produção vegetal de estresse. Além disso, a natureza em si, não só do ponto de vista da produção vegetal, do ponto de vista econômico, que a gente costuma citar muito, a ecologia das espécies vai ser totalmente alterada por causa dessas variações que foram citadas já no slide, nas alterações que vão ocorrer em função do desequilíbrio dos fatores ambientais que o aquecimento global vai ocasionar em relação à água,
em relação à concentração de CO2, em relação à temperatura, em relação a diversos outros efeitos que ainda não estão contabilizados de forma adequada nesse processo. Mas a gente tem que pensar a respeito disso. As pesquisas estão se preocupando, inclusive, já com isso. Cada vez mais existem pesquisas relacionadas a estresse em relação à produção vegetal. Estresse de temperatura, estresse de hídrico, estresse por salinidade e tudo mais. E tudo isso está relacionado à acentuação dos estresses que vão ser ocasionados pelo aquecimento global, pelas mudanças climáticas que estão vigentes já. Não mais a respeito dessa aula, era só uma breve discussão do que a gente pode enfrentar futuramente e vejo vocês no Meet. Obrigado pela atenção.